fazer a prece inicial para a gente já? Façam. Então vamos, vai ser um prazer. Obrigado. Levamos nosso pensamento ao Pai, toda a espiritualidade presente, nossos mentores e protetores que nos assistem em todos os momentos, como no momento desse. Que nos abençoe, nos ilumine, que possamos todos desfrutar de um bom estudo, trazendo os ensinamentos neste momento para o coração, para a mente, para a vida de cada um de nós. Que todos sintam abençoado hoje e sempre. Que Amém. assim seja. Amém. Nós paramos a semana passada no item 7. Todos ouvem bem, né? Isso, Sim. foi. No item 7, quando a gente está dando aqui alguns conceitos espíritas, esses conceitos foram tirados dos livros do Allan Kardec, principalmente de Obras Póstumas, onde o Kardec, ele não faz obras póstumas, né? Mas as anotações deles foram reunidas para criar esse livro, e entre as anotações dele, eu queria criar uma carteirinha para o indivíduo ser espírita, porque ele achava que para ser espírita tinha que ter um conhecimento básico suficiente para que o ensinamento não se perdesse. E ali ele colocou vários pontos para que a gente, sendo espírita, o que deveria o indivíduo fazer. Mas, resumindo, ele fala que sendo caridoso e devotado ao bem já é suficiente. Então, já está bom. Então, entre as informações passadas que ele retirou dos bons espíritos, nós paramos aqui, ó. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Só lembrando que isso aqui é apenas o início, né? Para a gente começar o estudo do Novo Testamento. Isso é importante para nós, né? Quem quer trabalhar no bem, não falta serviço. Em qualquer momento, em contato com qualquer semelhante, a gente tem condições de fazer o bem. Oração, tudo. Eu me lembro, ainda novo, a mediunidade ainda era um pouco difícil para mim. Eu andando na rua, aí um espírito fala assim, olha, ora por aquela pessoa. Eu falei, meu Deus do céu, eu nem conheço. Ele falou, que mal o Pai Nosso vai fazer? Eu já orei, né? Depois que eu fui perguntar o que estava acontecendo. Aí eu pensei, bem, não importa saber o que está acontecendo. O que importa é orar. Se pediu para orar, que espírito ruim quer falar ora por uma pessoa? E ali eles me mostraram depois que muita gente em sofrimento não tem ajuda de quem está perto por falta de oração. Em outro momento, eu ainda era estudante, lá em Berlândia, fazia biologia. E a gente estava orando numa varanda. Aí chegou um amigo espiritual e falou assim, você lembra da sua prima que mora em Aguaí? Estava longe. Eu lembro. Falei, pois é. Ela agora, a gente tem lutado para sair das drogas. E a gente precisa de oração por ela. Vamos fazer uma oração por ela. E nós fizemos. Aí depois eu perguntei com mais calma, mas não tinha ninguém perto. Eu falei assim, ninguém em condições de orar no momento. Você foi o parente mais próximo que a gente conseguiu para orar, porque a gente estava em oração já. Só pelo fato de ser espírito, não é pelo fato de ter virtude nossa. Entende? Só o fato de a gente orar sempre facilita com que os espíritos trabalhem por nós. Então, o campo do trabalhador da verdade ele é muito grande. Mas a gente que trabalha pelo bem, quer trabalhar pelo bem, isso é uma coisa que a gente aprendeu nos livros do Emmanuel, é que nada é fácil para a gente. E quanto mais reza, mais assombração aparece, tem aquele sentido. Porque quanto mais você ora por uma pessoa, por exemplo, e essa pessoa começa a melhorar, os obsessores dela passam a gostar de você. Entende a questão? E aí eles começam a te atacar. Mas Deus permite isso por causa da necessidade que a gente tem de auxiliar as pessoas. De acordo com o Emmanuel, com o André Luiz, o médium ele não é um missionário. Ele é um grande devedor, mas ele deve tanto que ele tem que pagar tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. Entende? Então, o médium adquire recursos, mas ele adquire recursos para poder trabalhar. Aproveito aqui para agradecer o Ronaldo, esposo da Carla. Você lembra da Carla? A Carla está fazendo um curso. E a nossa querida Maria Clara, que fez oração semana passada, que eles montaram o projetor aqui para nós que estamos presentes. Está tudo bonitinho aqui.
Só o amigo Wilson que não enxerga, mas ele trouxe alguém para poder traduzir para ele. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos. Ele citou espíritos valorosos, encarnados na época presente. Isso é o século passado. Piorou um pouco, né, gente? Com a gloriosa missão de preparar a nova era. Essa nova era é chamada no livro, agora esqueci o livro do André Luiz, A Era do Espírito, no mundo maior. Na Era do Espírito. A Era do Espírito é onde a revolução é toda moral. É a mente das pessoas que devem mudar, as mentes devem mudar, para que a oração, o amor ao próximo comece a fazer parte do dia a dia, para que o reino de Deus seja implantado na Terra, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. Só para relembrar a história, o Renascimento das artes, né, e o Iluminismo marcam a chamada o antropomorfismo, né? Aquele momento em que a religião e o conhecimento estavam associados à Igreja Católica. Aí os filósofos vieram e falaram, não pode ficar nas mãos da Igreja, porque ela está segurando o conhecimento, né? E aí esse antropomorfismo acabou pegando a ciência, a ciência se transformou em algo em que os indivíduos deveriam ser ateus. Mas não é ateus. Como a igreja no Ocidente representava Deus, e Papa o representante de Deus, eles não acreditavam nisso. Então eles não procuraram outro momento, outro caminho para fazer as coisas. Como eles não procuraram isso, eles consideraram que ser ateu era renegar a Igreja Católica. E a Igreja Católica mantinha a religião dentro dos templos de pedra. Eu não sei se vocês lembram da história, mas a missa era rezada em latim. Como é que alguém entende latim? Latim só era ensinado para os cultos e os nobres. Aí você chama o pessoal para vir para a igreja e fala em latim, haja fé, né? O padre também ficava de costas. O padre ficava de costas, exato. Então a coisa estava tão fechada, aí como é que você vai ter uma fé assim, né? Uma fé morta, é uma fé infeliz. Aí o Kardec traz essa informação, né? É preciso socorrer a religião e amparar a ciência. Por isso que a doutrina espírita tem a sua vertente filosófica, científica e religiosa. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo. Ele fala isso porque tinha médios no mundo inteiro. As mensagens chegavam da Rússia, da África, de toda a Europa e do Novo Mundo, principalmente os Estados Unidos, e algumas do México. O Brasil, naquela época, não chegava muita coisa, não. O Brasil vai iniciar o Espiritismo com o Dr. Bezerra de Menezes, no final do século XIX. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais. Veja que a transformação é moral. Despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. A aquisição eterna é aquela que a gente pode levar quando morre, concorda? Não dá para levar as coisas que a gente tem aqui, né? Eu fico pensando, nem um iPod, um iPad, nem um computadorzinho não dá, né? Chega lá, deve ter melhor, né? Eu fico imaginando esse pessoal novo que morre hoje sem iPod, quando desencarna, como é que faz lá? Né? Deve desesperar para falar com Deus, ele acha que é só com WhatsApp. Mas ele vai ficar desesperado e vai querer isso. Vai querer voltar? Vamos pensar um pouco nisso, né? O nosso WhatsApp com Deus chama oração. Né? Pode fazer pela mente. Então, no mundo do espírito, é a mente que determina, o pensamento que determina a ação. Há chamamentos novos para o homem descrente, do século XX. Aí é prefácio dos missionários da luz, que essa informação, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Veja que, nesse momento, o Emmanuel cita o momento que os missionários da luz, ele tinha sido escrito na época quase final da Segunda Guerra Mundial, e o mundo estava na Guerra Fria, iniciando a Guerra. A Segunda Guerra Mundial foi a maior guerra que já aconteceu na Terra em termos de número de mortes e quantidade de países envolvidos. Ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação,
requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem. Então, ele está nos convidando para o trabalho, e que apenas requer fidelidade, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um. Quando a gente melhora, é como se a gente fosse uma vela na escuridão. As pessoas nos observam e aquilo passa a ser, sem que a gente perceba, um ponto de referência para que elas se sintam no desejo de melhorar também. Não pense que são só os encarnados, não, os desencarnados também. Os desencarnados, nos vendo melhorar, aqueles que eram obsessores se tornam amigos. E eles se sentem tocados pela nossa vontade de melhorar. Não todos, porque há corações mais ou menos empedernidos. Então, melhorando-se e elevando-se cada um, a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Acima da ideologia tem a prática, não é mesmo? O indivíduo pode não saber falar, pode não saber se expressar, a gente pode julgar as palavras dele, mas o que determina o seu coração são as ações que faz. Se ele é capaz de fazer um sacrifício pelo bem do outro, ele já está no caminho do bem. Nós costumamos julgar palavras e ações, principalmente aquelas que não são parecidas com a nossa, a gente acha que está errado. Né? É claro que o erro é sempre erro, e cabe ao cristão defender sempre a verdade e ficar contra o erro. Isso é fato. Paulo diz assim lá em Gálatas, é preciso repreender aquele que erra para que ele, se envergonhando, não cometa mais erros. Ele fala dessa forma. Paulo fala isso de uma maneira muito direta. Fala assim, mas na doutrina espírita fala para a gente ter caridade. Fala, mas se você deixa o indivíduo cometendo um erro, fazendo mal para muita gente, você está sendo descaridoso com o resto. Né? Então, para você ficar bem consigo mesmo, você acaba silenciando diante do erro. Aí nós vamos tirar até o indivíduo que foi ateu boa parte da vida, que foi Einstein, que ele fala assim, as piores pessoas não são aqueles que cometem os erros, mas aqueles que veem o erro acontecendo e deixam que ele aconteça. Porque se a gente tem condições de evitar o erro, é obrigação do cristão, do homem de bem, lutar pela verdade, lutar pelo que é o certo. Se o Cristo ficasse calado, será que ele tinha sido crucificado? Pensemos nisso, né? Ele falou. E ele falou contra o poder vigente da época, que foi Roma e os fariseus. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade. Vamos lembrar do conceito de espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O Espiritismo é a nova ciência que veio através de meios irrecusáveis provar a existência do mundo espiritual e sua relação com o mundo material. Olha o que ele fala aqui. Encarnados e desencarnados. A gente está sozinho no nosso dia a dia? De forma alguma. Acreditem que os amigos espirituais que nos amam, que atestaram a nossa encarnação, estão do nosso lado o tempo todo, como mentores, amigos, estão sempre nos abraçando, sempre nos auxiliando. Na oração, a gente consegue sentir o abraço deles. Muitas vezes, Deus, na sua bondade, permitiu que, em alguns momentos, nós víssemos pessoas tristes recebendo o abraço de parentes desencarnados, insuflando boas ideias e boas vibrações nos corações dessas pessoas, fazendo com que a relação entre o mundo espiritual e o mundo material se mantenha como uma ponte de luz, como o Emmanuel falou aqui, ó, construindo a ponte de luz, através da qual a humanidade transportará o abismo da ignorância e da morte. É a nossa relação com o mundo espiritual. Não importa se eu sou espírita, católico, protestante, budista, não importa. O bem se faz e se faz de dentro de nós para fora. E quando isso acontece, nós afetamos tanto o mundo material que a gente vive, quanto o mundo espiritual, em que os espíritos amigos e a maior parte da nossa família espiritual está do lado de lá. Nós temos, segundo o André Luiz, 2/3 da população do mundo está desencarnando. Então, se 7 bilhões é 1/3, nós vamos contar cerca de 21 bilhões de espíritos, da qual 14 bilhões estão desencarnados.
Uma conta simples e um pouco tediosa, 2 obsessores para cada um, mais ou menos. Mas brincadeira que nem todo mundo é obsessor ali. Mas é uma situação que a gente vai pensar que a maior parte da nossa família está do outro lado. Mensagem sobre Deus, também do livro Deus e Nós, né, da FEB, Chico Xavier, Meditações Diárias, pelo André Luiz. Somente Deus é a vida em si. Entretanto, você pode auxiliar alguém a encontrar o contentamento de viver. Vou parar um pouquinho e contar uma história do livro Céu e Inferno. Ali eles fazem uma oração e um médico russo que desencarnou, que o Kardec tinha ouvido falar que ele era muito bom, ele vai e se manifesta lá em Paris, né, na Sociedade de Estudos Espíritas. E ali ele fala uma coisa que me marcou muito. Ele falou: vou orar por você, falando para o médico. Eu vou cuidar de você. Eu vou pedir a Deus que me dê amor para que eu passe a você. Aquilo me deixou muito pensativo. Porque até o amor que nós damos, ele vem de Deus. Primeiro, eu recebo o alimento de Deus. Veja só, a matéria, de certa forma, representa de forma bastante bruta o mundo espiritual. Nós não conseguimos viver sem alimento, concorda? Ora, então o espírito há de se alimentar. E o alimento do espírito chama amor. Ele vem de quem? De Deus. A questão é o quanto que eu quero me alimentar. Eu quero comer mais ou menos do amor de Deus. Mas eu só consigo me alimentar do amor de Deus quando eu melhoro. Aí é como se eu abrisse mais o meu coração e Deus penetra mais em mim. O que eu tenho do que eu recebo de Deus, eu dou. Só que eu dou com a minha cara. Eu sou um transformador. Eu recebo de Deus, mas eu transponho o que Deus me dá à minha maneira, que é a personalidade. Por isso, cada filho de Deus tem a sua personalidade. Então, eu recebo as bênçãos de Deus, mas eu repasso de acordo com o que eu tenho. Então, quanto mais desprendido eu for, mais o meu amor é sublime. Quanto mais materializado eu sou, mais o meu amor tende a ser materializado. Então, nós podemos passar para os outros o que nós temos. Mas não seria bom que o nosso amor fosse superior? Quando a gente conquistar isso, sim. Enquanto isso, nós vamos alimentando aqueles que estão perto da gente. Deus, então, usa as criaturas para alimentar os outros. A gente se alimenta de amor, não se alimenta? A gente sente necessidade de ter pessoas perto de nós, não sente? Hoje, lendo o livro, no capítulo 24 do livro E a Vida Continua, um obsessor que se aproxima da mulher fala assim: eu a procurei porque ela foi meu alimento, não tive mais ninguém para encontrar, ela é meu alimento. O que ele fala isso, ele dá a entender, e o André Luiz deixa isso, escreve para que a gente entenda, que enquanto a gente não tem o amor de Deus puro em nós, nós nos alimentamos dos sentimentos entre as pessoas. E esse alimento ele é tanto mais sublime quanto mais o casal, ou pai e a filha, mãe e filho, mãe e filha, ou quem quer que seja, amigo e amiga e vice-versa, amigos e amigas, mais eles estão ligados a Deus, mais esse alimento se torna sublime, cúmplice e feliz. Mas se a gente consegue ver amigos que se batem, você já percebeu? Todo mundo fez escola já, né? Já percebeu que tem uns grupinhos de amigos, não tem? Mesmo eles sendo amigos, já viu que eles competem por nota? Entendeu? É o que você pode dar. Então, você está dando um pouco de competição. Claro que isso não é correto, mas é o alimento que eles estão ali compartilhando entre si. É um alimento, vamos dizer, mais grosseiro, mas que não faz com que eles não se separem. Perceberam a questão? Quando você evolui, se amadurece, quanto mais você quer Jesus, você quer o bem, você já não consegue mais participar dos grupos em que o alimento não é espiritualizado. Então, você já não se sente mais tão bem em locais de fofoca, de conversas infelizes. Você troca isso. Você busca locais onde o alimento é mais tênue, é mais suave, é mais sublimado. Mas a gente se alimenta uns dos outros. Então, veja que nós voltamos naquilo que o Emmanuel fala, que é a questão de nós auxiliarmos no vasto campo de trabalho. Nós somos alimentados e alimentamos. A questão é, de que eu quero me alimentar? O que eu vou buscar? Entende? Se eu gosto de locais tumultuados, de grande vozerio,
de músicas de calão bastante duvidoso, ali é meu alimento, bastante grosseiro. Eu dou um passo a mais, eu sou mais família, eu quero locais onde a oração seja mais forte, eu procuro o templo, eu procuro a igreja, eu procuro o centro espírita, e aquilo passa a me alimentar, e aí eu vou crescendo gradativamente, e assim a evolução vai acontecendo. Então, nós somos os auxiliares de Deus para levar contentamento para as pessoas. E contentamento não é vida? A pessoa muito deprimida parece estar morta, andando assim, está meio sem energia, né? Somente Deus sabe toda a verdade, mas você pode iluminar de compreensão a parte da verdade em seu conhecimento. O nosso conhecimento pode ser mais ou menos ligado às coisas superiores. Depende de quanto amor eu coloco nele. Somente Deus consegue doar todo o amor. Você, porém, é capaz de cultivar o amor na alma dessa ou daquela criatura, com alguma parcela de bondade. E se a gente for completamente bom, a gente é anjo. Nós não vamos conseguir ser anjo aqui. Eu gostaria. Não vai dar. Não que falta vontade, falta tempo. Então Deus nos pede tempo para evoluir, para crescer. Somente Deus é criador da verdadeira paz. No entanto, você dispõe de recursos para ceder um tanto em seus pontos de vista para que a harmonia seja feita. Essa é uma questão muito profunda. Nós não vamos parar aqui muito tempo, mas a gente costuma ver na sociedade que os pontos de vista eles são defendidos como se fosse questão de honra, ou seja, a maneira de ser da pessoa, ela acha que aquilo deve ser repassado para os outros. Imagina se o mundo inteiro fosse feito à maneira dessa própria pessoa, né? Cheia de imperfeições. Eu tinha um aluno que ele era tão apegado ao seu ponto de vista que a gente brincava com ele que provavelmente ele achou que Deus, antes de fazer o universo, teve que pedir permissão para ele se podia fazer alguma coisa. Ele fazia como brincadeira isso, né? Ele entendia, era um rapaz legal, mas ele tinha o problema de que aquilo que ele pensava, ele não aceitava muito bem qualquer coisa diferente, ele entrava em desespero. Algumas pessoas agem diferente, elas sorriem, olham com desdém, acham que aquilo não pode ser daquele jeito. Mas olha só que interessante o que ele falou aqui, ó. Se você desfizer um pouquinho do seu ponto de vista, você tem certeza dele, você não precisa discutir, né? Está em paz, é mesmo? Uma pessoa chega para mim e fala assim, eu não acredito em reencarnação. Fica à vontade. É porque eu acho que a reencarnação... Não, pode ficar à vontade. Ela não fica bem, não. Ela precisa discutir. Ela não está bem consigo mesma, que não está muito bem fundamentado em si, sabe? Essa é uma questão simples até da psicologia humana. Somente Deus pode formar a alegria perfeita. Mas você pode ser o sorriso da esperança e da coragem, do entendimento e do perdão. Olha que ele falou que o sorriso pode levar esperança e coragem, entendimento e perdão. Você já viu o poder de um sorriso? O pessoal de hoje, assim, essa geração doida, eles têm uma coisa, uma vantagem em relação à nossa mais antiga. Os dentinhos deles são lindos. Eles já têm furto, naqueles abrem a boca de sorriso iluminado. Já deixa a gente até feliz, né? Uma coisinha dessa, quando sorri, ilumina o ambiente. Vai estar escondendo os dentes? O sorriso desse leva esperança, coragem. Uma criança sorrindo. Então, imagina a gente sorrindo com uma pessoa mal-humorada. Se todo mundo sorrisse com amor, não ia ter gente deprimida, não. A deprimida ia ficar sem graça. É que ele fala assim, bom dia. Mas você sabe que toca, viu? Por mais que dá, toca. Aí, quando ele responde, bom dia. Bom dia para você. E tem um bom dia por quê também, né? Por que bom dia? Porque eu já estou com esperança. Deus existe no meu coração. Somente Deus realiza o impossível. Entretanto, diante do trabalho para a construção do bem aos outros, não se esqueça de que Deus lhe entregou o possível para você fazer. Deus não pede para nós o impossível. Só pede o possível. E aí, tem uma historinha aqui embaixo chamada A Lenda Egípcia do Peixinho Vermelho. Ela é imensa, ela é grande, nós não vamos ler. Nós vamos deixar com que vocês leiam em casa, se vocês quiserem, claro. Não tem prova não, viu, gente? Não tem prova não. Mas se eu for vingativo, quando desencarnar, eu volto para ver quem leu.
para saber quem é. Mas essa aqui é a última mensagem antes das preces do Evangelho segundo o Espiritismo, trazida por Santo Agostinho. E como a gente não costuma ler esse livro do começo ao fim, a gente costuma abrir, os amigos espirituais têm que lutar para trazer as lições que estão no meio, né? Porque a gente não abre bem lá no fundo, sabe? Mais difícil. Seu dedo escorrega algumas vezes. Então, essa prece, essa lição nem todo mundo conhece. Então, nós vamos finalizar essa parte introdutória com essa aventura da prece de Santo Agostinho. Vinde todos vós que desejais crer. Acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. A como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. E para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai, pelos caminhos da prece. E ouvireis a voz dos anjos, que harmonia. Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais? Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essas venturas, que vos impregna por todos os poros. Tão vivas e refrescantes é a fonte que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitáveis. São divinas todas as aspirações, quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Temos então aqui conosco essa lição maravilhosa, que é a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Tá? A beleza é imensa, né? Eu gosto de mandar aquelas mensagens, vocês já viram, né? Aquelas mensagens da Bíblia, né? De vez em quando eu mando essa. Você lê essa mensagem assim, ela já é uma prece por si mesma, né? Não acha? Tão bonito que é. Imagina ouvir a voz dos anjos, coisinha mais bonita. Então, agora nós vamos começar o Evangelho de João. O Evangelho de João não é nada fácil de entender, a não ser com as bênçãos que a doutrina nos oferece, essa santa doutrina espírita. Novo Testamento. Testamento, boa nova, né? É um testemunho. E ele foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João é o último evangelho daqui do Novo Testamento. Eu já estou na carta de Timóteo, já fui lá para frente. Eu tenho que descobrir que página que é João aqui. Isso aqui é Lucas, depois de Lucas é João. Vamos achar o João. A 9 ainda. Vamos lá. Já viu que está tudo rabiscado aqui, né? Porque a gente faz outro estudo. Não está aparecendo para... Ah, não, mas eu ainda não estou mostrando, não, porque senão ia ter gente doida lá, assim, com os olhinhos correndo, já entrando em depressão, né? Agora já chegamos no João, agora eu posso
passar já. Entendeu? Agora, senão a coisa pode ficar complicada. Eu vou compartilhar essa tela. Vamos compartilhar de novo. Aí eu vou apresentar minha própria tela, não pode. Tem que apresentar o estudo. Apresentar essa. Eu botei. Tá vendo? De novo, assim, nessa idade, tudo é mais difícil. Tudo é complicando. Eu tenho que, na verdade, assim, o pessoal que está jovem aí, vai perdoando, tá? Então, agora, Santo Evangelho segundo João. Então, nós vamos começar agora o estudo do Evangelho de João. Eu vou ler os primeiros versículos, vocês vão entender que, sem a doutrina espírita, o entendimento desse Evangelho é complexo, tá? Principalmente no capítulo 1. Então, a gente volta um pouquinho e dá uma explicação sobre isso, baseado no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. O pessoal que cheio de vontade aí, já pode pegar esse livro, baixa, coloca assim lá no Google. A Caminho da Luz, PDF, download grátis. Aí você já consegue, tem vários lugares aí que a gente consegue isso aí grátis, né? Capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu vou ler primeiro, depois a gente volta explicando, tá bom? Eu acho que dá para aumentar um pouquinho mais. Dá, né? Melhorou? Ele estava no princípio com Deus. Mas ele era Deus ou ele estava com Deus? Então, João podia estar doidinho, fazendo naquela época ele já fumava, assim, tinha baseado. O que tinha? O significado é muito profundo, porque para nós, o entendimento de Deus, não tem nada maior que Jesus Cristo. Nenhum ser tão evoluído veio à Terra quanto Jesus Cristo. Ele representa o próprio Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, por Deus ou por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós vamos lá na Gênesis, do Velho Testamento, está escrito assim, ó. E o Verbo de Deus passava sobre as águas e sobre o elemento sólido, e separou, e viu que era bom, e separou o elemento sólido do elemento líquido. Então, o verbo da criação é citado lá na Gênesis do Velho Testamento. E quem é esse verbo? É o Cristo. Ele estava com Deus e ele era Deus ao mesmo tempo. Daí entra o dogma da Santíssima Trindade, que Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma coisa. Mas nós sabemos que não. No livro Céu e Inferno, o Kardec gasta um tempo imenso para explicar que Deus não é o Cristo e que Jesus deixa isso bem claro. Ele fala assim, vim em nome do Pai, aquele que me enviou. Então ele fala claramente, o Pai é maior que eu. Deixa bem claro que ele não é Deus. Aí nós vamos entender isso aqui depois. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa vida tem vários significados, tanto a vida espiritual quanto a vida material, porque o Cristo foi responsável pela construção do planeta. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele fala do Cristo encarnado. Aí aqui ele foge um pouquinho e fala, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Lá na narração de Lucas, nós sabemos que esse João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel. Lembra disso? Então, esse João aqui veio, e a gente sabe que ele é a encarnação de Elias também. Nós vamos entrar nesse detalhe depois, mais tarde, né? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Então, ele veio falando do Cristo e depois veio o Cristo. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Que era a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Então, independente se o homem acredita ou não em Cristo, essa luz o ilumina. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas se o mundo foi feito por ele, esse mundo é a Terra. Entende a questão? É aí que nós vamos tentar resolver isso através do livro do Emmanuel. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Porque a gente reencarnou na Terra como homem sob os auspícios de Jesus Cristo. Ele nos recebeu de Deus,
e preparou toda a estrutura física, material, dentro das leis da ciência e das leis espirituais, para que a gente pudesse encarnar. Por isso que nós somos ovelhas do seu aprisco divino. Ele é o Espírito responsável pela nossa evolução, recebendo as nossas almas de Deus para que nos conduzisse. Deus é Senhor do universo inteiro, mas Ele coloca nas mãos dos espíritos competentes as responsabilidades sobre os outros filhos mais novos. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne. Então, aquele Verbo que criou o mundo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, ele não pode ser o Pai se ele é filho do Pai, né? Cheio de graça e de verdade. Nós vamos até aqui o 14 e convenhamos. É possível entender isso muito bem? É complicadinho, não é? A gente pode entender superficialmente, mas o entendimento mesmo disso é complicado, ele não é algo fácil. Ele precisa de uma chave. E essa chave, quem dá é a doutrina espírita. Então, nós vamos agora pegar as informações do livro do A Caminho da Luz e, através desse livro A Caminho da Luz, a gente vai explicar quem foi o Cristo e o que Emmanuel fala do Cristo. Tá bom? Pode ser? Aí a gente volta lá, tá? Aquilo lá foi só uma leiturazinha. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos criar uma nota aqui e vamos usar isso aqui como se fosse um quadro. Aí todos estão vendo esse quadro? Sim. Sim? Obrigado. É porque eu gosto de escrever nesse template aqui, ó, cheio de quadradinho, que facilita para mim, tá? Tem problema? Tem não? Então, tá bom. A primeira coisa aqui, ó. Quem é Deus? Deus. Melhor escrever mais grosso, né? Vamos fazer isso aqui em homenagem ao nosso amigo Wilson. Agora melhorou, Wilson. Melhorou? Quem é Deus? É uma pergunta equivocada. Quem exige que ele tivesse identidade, CPF, fizesse imposto de renda no Brasil? Então não dá para saber quem é Deus. Então Kardec, inteligentemente, pergunta o número 1 do Livro dos Espíritos. Ele não pergunta quem é Deus. Ele fala que é Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Fecha. Fecha. Todo o universo veio dele. Depois o Kardec insiste. A matéria existia desde a eternidade ou foi criada por Deus? Ele deixa claro dizendo assim, se não fosse obra de Deus, Deus não seria o criador de todas as coisas, por exemplo. Ali ele vai questionando, vocês lembram disso, né? Mas para nós aqui, o que interessa para nós? Deus é nosso Pai, criador de tudo que existe. Portanto, Pai de todo mundo que está aqui. Mas, gente, é pai da minha sogra, você acredita? Era sogra. Mas é pai do meu inimigo? Também. Mas é pai de todo mundo que eu não gosto? Pois é. Então, logo, associado a Deus, Criador, existe a palavra amor, justiça e bondade. Tem, no estudo que a gente faz nos outros dias, foi o estudo de terça-feira, uma amiga lá de Palmas estava triste que o sobrinho dela está fazendo medicina, ele se tornou ateu porque ele sofreu muito, porque ele considerou que Deus não foi justo com ele, com a família dele. Mas é uma visão tacanha da realidade, né? Se você coloca que os seus sofrimentos são piores que os outros, que ninguém sofre mais que você,
Então, dá uma chegadinha nas favelas, nas pessoas que acordam de manhã e não sabem se vão ter almoço, que não sabem se vai ter café. Você vai dormir, vocês imaginam? Quem é pai, mãe, sabe disso. Você vai dormir e você vê que o seu filho, sua esposa, seu marido não tem o que comer e não sabe o que vai ter no outro dia de manhã. Nós estamos falando do indivíduo que tem 3 refeições diárias. Vocês compreendem? Teve oportunidade de estudar. Então, a questão é a criatura é que não compreende Deus, mas amor, justiça e bondade e nosso Criador. Isso para nós nos basta. Deus criou o universo. Aqui eu vou colocar uma coisa assim. Nós vivemos numa galáxia, nós vivemos num planeta Terra. Planeta Terra, nós chamamos de Terra, os americanos chamam de Earth, Terra. É impressionante que nos filmes de ficção científica é o nome americano que os outros falam, os outros planetas, e os ETs falam inglês também, mas isso a gente considera. Então, nós vamos ficar com o planeta Terra. Esse planeta, ele está no sistema solar, é o terceiro planeta, não é o maior, nem o menor, nem o mais bonito, nem o mais feio, para nós é o mais bonito, desse sistema solar. Então, ele está no sistema solar. Aí nós descobrimos, através da ciência, que esse sistema solar, e o nosso Sol, e nós chamamos de Sol, é uma estrela de quinta grandeza, de cor alaranjada, uma das menores estrelas do universo. Esse sistema solar, ele está dentro de uma galáxia que não é a maior, nem a mais bonita, nem a mais espiralada, nem a que roda mais rápido, que foi chamada de Via Láctea, lembra leite? Porque, teoricamente, ela nasceu do leite que derramou da mãe de Zeus, lá da mitologia romana. Aí, por isso que chama Milky Way, né? O caminho do leite, na verdade. Isso é a parte Via Láctea. A Via Láctea tem aproximadamente 100 bilhões de sóis. 100 mil, 100 milhões, 100 bilhões de sistemas solares. Não sei nem se a gente precisa continuar aqui, achar que só a Terra tem céu e inferno, que Deus fez só o homem com inteligência, e que se alguns dizem assim, que ele nos fez só na Terra e o resto é para a gente observar a abóbora celeste. A gente não enxerga nem 1% das estrelas que nos envolvem. E nós não enxergamos nem todos os planetóides do sistema solar. Então, vocês vejam que se existe uma coisa que nós precisamos entender, é que nós não podemos limitar a criatividade e o poder do Criador, mas nós limitamos, concorda? Vocês entendem essa questão? Agora vamos aqui para outra brincadeirinha. Existe aproximadamente, segundo os registros da NASA, aproximadamente 100 bilhões, eu não vou fazer aquele tanto de zero, não. O pessoal fala que zero não vale nada, mas depois, assim, para a direita, ele vale alguma coisa. 100 bilhões de galáxias, com cada uma com cerca de 100 bilhões de sistemas solares. E que louco que fala que só a Terra é habitada. Entendeu? Então, acredita-se, segundo a NASA, que aproximadamente 1% dos planetas do universo são iguais da Terra. É só fazer a conta. Você multiplica 100 bilhões por 100 bilhões e coloca 1%. Dá mais de 1 bilhão de planetas igual a Terra. Entenderam a questão? Disso tudo, nós não estamos falando de doutrina espírita, nós estamos falando de ciência. Eu não estou falando nada que não seja ciência que a gente não tenha lido nos livros ou nos artigos. NASA, Agência Espacial Norte-Americana. Considerando isso, qual o tamanho de Deus para nós? A gente consegue conceber? Não consegue. Então, você entendeu por que João falou que o Cristo era Deus? Ele não consegue conceber nada maior que o Cristo.
Então, eu posso orar por Cristo como se estivesse orando para Deus. Eu não consigo conceber nada maior do que o Cristo. Minha mente não permite. E o Cristo, o Verbo, se fez carne. O que significa isso? Significa que o ser mais poderoso, em nome de Deus, veio encarnar entre nós, representando o próprio Deus para nós. Então, para nós e para João, o que ele quis dizer? O nosso Deus é o Cristo. Falemos com ele que ele leva para o homem, entendeu? Questão? Entenderam essa questão? Agora faz mais sentido, não faz? Como é que nós vamos entender Deus? A gente consegue conceber esse número de 100 bilhões? Nem o Roberto Carlos, aquela loucura dele, mais de 1 milhão de amigos. Não tem jeito de ter mais de 1 milhão de amigos, não. A gente consegue, à nossa volta, ter condições, a nossa mente, de nos preocupar e direcionar 10 filhos. Faculdade, olhar a tarefa de cada um, ver o futuro de cada um, ajudar. 10 filhos, só 10, tá? 10. Os antigos eram, né? Não, os antigos tinham, né? Cuidar assim, larga, né? Você já fazia na roça, porque se esquecesse um lá fora, você nem lembra. A contagem à noite, ó, dormir de fora, tá onde? Tá lá com os porquinhos. É difícil, a coisa é complicada. Mas hoje a gente consegue lidar com isso? Vocês entendem o indivíduo lidando com 100 bilhões de galáxias? Compreende o tamanho de Deus? Você sabe. Não lembro se você falou isso, mas só que depois aqui, tipo, tem um nível depois daqui que vai para outro, tá? Sim, vou explicar daqui a pouquinho a nossa evolução, os planetas que a gente vai passar. Cuidado por lembrar, viu? É porque ela já faz parte dos estudos, já tem uns 4 anos. Desde quando você tinha 5 anos? Isso. Próxima encarnação, eu queria vir assim. Melhorzinho um pouquinho, sabe? Esperar chegar lá na frente, fazer bobagem. Ah, meu Deus, tem que voltar agora. Sair consertando. Então, vocês compreenderam que só pela ciência a grandeza de Deus para nós? É muita coisa. Então, Deus para nós, isso aqui basta, ó. Criador, amor, justiça e bondade. Então, a única religião, doutrina, a dar atributos à divindade foi a doutrina espírita através de Allan Kardec. Lá no Livro dos Espíritos. Ele começa, Deus, soberanamente justo e bom, onipresente, onipotente. Ou seja, ele atribui à divindade coisas que, se Deus não for aquilo, ele não pode ser Deus. Nossa, isso dá uma tranquilidade para a gente, em termos de estudo, muito grande. Porque aí você não pode falar, eu sou ateu. Por quê? Deus não fez a minha vontade. Entenderam agora a gravidade do negócio? Se Deus não faz a minha vontade, eu não vou acreditar nele. E a gente tem o poder de querer acreditar no que a gente quer, porque falta-nos a humildade. Então, terminando esse início aqui, ó, esse bate-papo inicial, nós vamos lá para o livro chamado A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A gente, antes de começar, eu sou uma pessoa que sempre vou defender lermos Kardec e Chico. Mas você não gosta do Divaldo? Adoro, Divaldo é amigo. E do Raul Teixeira? Raul Teixeira, ele me chamava de sobrinho. Então, eu já tenho contato com a vida espírita há muito tempo. Com esses senhores já há um bom tempo. Adoro, tenho o maior respeito por eles. Mas eu só vou indicar, assim, são 5 livros da codificação, mais o livro Obras Póstumas, mais o livro que é o Espiritismo, do Kardec. 7. Mais 431 do Chico. Como é que eu faço? Aí o que eu faço? Eu pego André Luiz e Emmanuel. Adoro Humberto Campos. Adoro Meimei. Adoro. Não dá para estudar, não consigo. Se eu conseguisse, estaria ótimo. Não consigo. Por isso essa indicação, entendeu? Eu fico com eles. Mas é por que eu cito o Chico? Se a gente não começar hoje essa explicação da Caminho da Luz, não tem problema, mas eu preciso contar para vocês algo que aconteceu com o Chico. Eu tive a felicidade de conhecer o Chico. Eu morava em Uberlândia, né? Ele estava em Uberaba.
Eu pude conhecer o Chico. Aí, uma das histórias do Chico, ele está saindo assim na casa dele, dentro da casa da prece, que tem um jardim bonito, que é uma maravilha. Você entrava lá na casa dele, perfumes de rosas, de flores que você não conhecia, você começava a chorar abundantemente. Você sabia que você era cheio de defeito, mas você sabia que a esperança estava lá. Uma coisa impressionante. Eu desejo para todo mundo. Eu pensava assim, se eu sinto isso perto do Chico, eu imagino o que eles sentiam perto de Jesus. Pra ter ideia. A aula do Chico, de acordo com o indivíduo que usou uma técnica lá, tinha 60 metros. A aula do Cristo envolvia o planeta. Vocês entendem a diferença? A grandeza? Aí o Chico está lá saindo, aparece uma pessoa assim, com revólver, é um assalto. Ele fala, você está encarnado ou desencarnado? Porque ele tinha dificuldade para ver, sabe, se o indivíduo era encarnado ou desencarnado. Ele falou, é um assalto. Ele olhou o revólver, irmão, é verdade. Então tá bom. O que você precisa? Não, isso é um assalto. Ele falou, ali, você vai ali, ó, na minha gaveta, no meu quarto, na gaveta do meio, tem lá R$ 170. Você pode pegar lá, está dentro do envelope. Vamos lá. Aí ele chegou lá, olhou, pegou, abriu, falou, conta direitinho, vê se tem 170 mesmo, que eu posso errar. E contou, falou assim, pois é, enquanto o senhor está aí pegando, estou vendo que o senhor me desculpe falar, mas a roupa do senhor está meio surrada, né? Está meio suja. Eu ganho muita roupa, o senhor não quer trocar de roupa? Se eu pego uma roupa minha, põe um sapato novo aqui, ó, olha aqui, eu não preciso desse tanto de roupa, abrir o guarda-roupa, você pode pegar aqui, e eu vou pôr uma sacolinha para o senhor, outras que o senhor precisa, o senhor já me dá essa roupa, a gente lava e doa para alguém que precisa mais que o senhor, se o senhor não importar. Aí, enquanto o homem estava lá trocando de roupa, o Chico falou, se o senhor não importar também, o senhor permite eu passar um cafezinho para gente? Então, o senhor parece estar com uma cara de fome, sim, eu tenho um bolo de fubá aqui, que eu não estava usando. Ele falou, não, então tá. Aí foi lá, o Chico passou o cafezinho, o homem trocando de roupa, sentindo o cheiro de café, botou o bolinho de fubá, sentaram para comer e falou, olha, o senhor tem filho? Eu falei, tenho 2 filhos. Falei, então vamos levar comida, mas não vai levar arroz e feijão não, que a gente tem todo dia. Eu tenho aqui uma carne seca, uns frangos congelados, você vai pegar aqui, eu vou organizar para o senhor, colocar numa sacola, deixar tudo arrumadinho, e aí o senhor leva, ó, vamos tirar da sacola, vou colocar numa malinha para o senhor aqui, ó, numa mochila maior, porque nessa mochila fica mais fácil eu carregar. Aí o homem já deixou o revólver lá e comeu com o Chico, já não tinha mais preocupação com o Chico arrumou tudo, botou na malinha dele, botou no ombro, e ele estava indo embora, o Chico foi acompanhando, eu falei assim, mas por onde você vai sair? Ele falou assim, eu vou pular o muro, igual eu entrei. Eu falei, não faz assim não. Sai aqui pelo portão, dou a chave para o senhor tranca e joga, porque o pessoal vai achar que você é ladrão. E aí o homem saiu, foi embora, e o Chico recebeu o indivíduo dessa maneira. Então, vocês entendem o médium que eu estou falando? Vamos nos colocar no lugar do Chico, um indivíduo com 38 na nossa frente, na nossa casa. O Chico deu tudo que ele tinha. Teve uma outra vez que ele saiu na porta da casa dele e um ladrão falou, é um assalto. Ele falou assim, amigo, toma aqui a chave, pega o que você quiser, eu tenho centro agora mesmo, estou atrasado. E a reunião mediúnica, eu não posso faltar. E o homem ficou tão assustado que largou a chave no portão e foi embora com medo. O que deve ter lá dentro? Deve ser cachorro da pior espécie. E o Chico foi trabalhar e ele ficou lá. E o ladrão foi embora. Casos desse tipo. O Chico tinha um quadro bonito na casa dele. Esse quadro era de estimação, não valia muito. E o quadro sumiu, foi roubado. Aí o pessoal foi procurar e falou assim, Chico, o quadro seu está na casa de um feiticeiro. Um feiticeiro, né, dessas religiões afro. O Chico conseguiu o endereço do feiticeiro, foi ele mesmo lá, chegou lá e falou assim, eu vim aqui para o senhor me dar um passe. E ele viu o quadro lá na parede. O Chico não falou nada. O homem deu o passe, falou, eu estou vendo que o senhor está necessitado, posso voltar semana que vem? Pode. Levou cesta básica, comida e roupa para as crianças dele. E durante 3 semanas depois, ou seja, um mês, o Chico fez isso. Na última vez que ele foi dar passe, o homem chorou, agradeceu ao Chico que ele tinha feito por ele, falou, me prometeram muito dinheiro se eu fizesse um trabalho contra o senhor e me der esse quadro. O homem devolveu o quadro para o Chico foi com o quadro embora para casa. Vamos nos colocar no lugar do Chico. Então, entender por que eu tenho condições de falar claramente, vamos ler os livros do Chico? Quando chega no livro, e vários livros do André Luiz, está escrito assim, o André Luiz começa a explicar uma coisa e fala assim, a partir de agora,
não podemos mais escrever porque a caridade nos dita não ser necessário explicar os acontecimentos. E nós temos médiuns e espíritos escrevendo palavrões em livros ditos espíritos. Vocês compreendem a diferença? Eu não tenho condições de indicar nenhum livro de via mediúnica sem ler antes. Não tenho condições de ler todos. Logo, por ter conhecido a índole do Chico, ter lido os livros do Chico, eu só posso indicar o Chico. Compreenderam a questão? E o Kardec nem se fala. Conheço o Divaldo? Conheço. Maravilhoso. Eu falo, uma vez eu falei, eu não tenho condições de ler os livros do Divaldo, eu não tenho capacidade de entender tanto no momento, para mim é outra via. Por enquanto, eu preciso de André Luiz e de Emmanuel. Eu não consigo. São 13 livros do André Luiz, dessa parte mediúnica, mais cerca de 12 livros do Emmanuel, e eu não tenho tempo para estudar, porque eu leio mais de uma vez, senão a gente não aprende. Eu devo estar lendo a história do André Luiz pela 17ª, 18ª vez. Eu pedi, toda vez que eu leio, tenho aprendido muito a respeito. Mas veja, vocês não vão se limitar pela minha ignorância. Leia o que vocês quiserem, mas eu não posso, como espírita, sincero como acredito que eu sou, indicar que não seja Kardec e Chico. Entende? Não posso. Vocês entenderam bem a questão? Não posso. Eu indicar. Cada um lê o que quer e faz o que quer. Conhece, sabe como. É aquilo que eu conheço, eu posso falar. De outra forma, é interessante, né? Senão eu vou fazer igual o nosso amigo Silvio, né? Mas assista o filme. Eu não assisti, mas me falaram que é muito bom. Não posso fazer uma coisa dessa porque foge da nossa base. Então, nós vamos terminar aqui nosso estudo, né? Chegou na hora, não chegou? Chegou. Obrigado. Como é que eu faço aqui? É só apertar. Aqui, ó, resolvi. Aí nós vamos parar de compartilhar. Depois eu resolvo isso lá em casa. E vamos fazer a oração final. Nós já precisamos de 2 vias, vamos ficar só nessa aqui. Já sai de um, pra vocês não terem que ficar me vendo 2 vezes. E a gente recomeça. Saindo? É que essa aqui não tá com a câmera ligada. Ah, não estava com a câmera ligada. Vamos de novo? É? Tem que tirar. Tá todo mundo. Todo mundo vai te ouvir. Parabéns pelo curso, viu? Tô adorando. Neste momento, vamos acalmar os nossos corações com amor, paz, fé e luz. Não nos deixemos ir para os lados errados. Mostre o caminho de luz para nós. Com teu amor, pedimos a tua proteção. E agradecemos a ti, Senhor, pela oportunidade de aprendermos mais sobre ti. Encerrando essa noite, queremos pedir a você sua bênção para na hora de ida e volta do plano espiritual. Encerramos essa noite com a tua proteção e queremos te agradecer por tudo que você fez por nós e está fazendo. Que assim seja. Obrigado, Maria. Tá tudo de bom. Até a próxima semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, é só entrar em contato pelo WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida, falem com a Maria Clara. Até mais.